Olá, olá, tudo bem? Vamos à pista 19. Medo. Hum, medo, né? A gente tem medo de tantas coisas. A gente tem medo de dar certo, medo de dar errado, medo da opinião, medo de perder tudo. Ah, são tantos medos, né? Eu não sei se outro dia você viu ou não que eu postei no Instagram sobre o confiar, né? Então vou começar por aí, na pista do medo. Então, é um exercício que eu fazia na época do teatro, em que eu precisava fechar os olhos e jogar o corpo para trás e confiar que quem estivesse atrás de mim ia me segurar. E era muito difícil de fazer esse exercício, né? Depois eu comecei a fazer ele mentalmente, colocar atrás de mim pessoas, eu mesma, a vida, né? Que é um exercício que, pela imaginação, você vai treinando esse confiar, esse entregar, né? Quando eu falo de medo, também muita fantasia envolvida no medo, né? Assim, principalmente no que eu falei lá no guia, que é o medo de dar certo, né? Porque dar certo tem seu preço também, né? Você tem que posicionar aquela situação, né? E, e aí a gente vai percebendo, assim, né, que quando a gente tem medo, seja ele qual for, ele vem muito atrelado à questão do controle, né? A gente tem medo do que a gente não controla. É horrível quando você tá perdido ou fazendo um caminho novo, né? A gente tem medo disso. Então, o medo, ele é uma falta, né? Assim, é a falta do controle, é a falta da confiança do jogar o corpo, né? Do se entregar. E medo, todo mundo tem. E a gente tem mesmo, e ele é desconfortável, mas nem sempre ele é um mau sinal. A questão é continuar independente, né, do medo. No livro do Pressfield, ele fala de um ator que eu agora não me lembro o nome, mas que já com muitos anos de carreira passava mal, vomitava todas as vezes antes de entrar no palco, porque tinha medo, mas ia apesar do medo, e 5 minutos depois que estava no palco, tudo passava, né? Então, um dos exercícios que eu comecei a fazer na minha vida quando eu tô com medo, medo é um sinal de fragilidade, né? A gente se sente frágil. Foi o de assumir pra mim, eu tô com medo disso. E se eu precisar chegar e falar pra outra pessoa, ó, oh, tô com medo disso. Ou, olha, o meu ponto fraco aqui é esse, né? Quando eu começo, tipo, um trabalho novo, eu tenho a tendência de falar, ó, oh, eu tô começando, eu ainda não sei direito, eu ainda tô insegura, eu ainda vou ter que pedir ajuda, perguntar, né? Você não vai ter um super atendimento. E normalmente o que eu recebo como resposta do outro é uma receptividade àquela fragilidade, né? Então, muitas vezes quando a gente desarma as armas que a gente levanta porque a gente tá com medo para se defender, a gente recebe receptividade como retorno, né? E isso seja do outro ou seja de você mesmo. Então, muitas vezes, quando você tá com medo de fazer uma escolha, se você assume pra você, estou com medo disso, especificar ainda qual é o medo, a gente tende a achar um lugar de receptividade, de acolhimento dentro da gente pra fazer aquela escolha. E automaticamente, acho que mentalmente, assim, o nosso cérebro começa a fazer algumas conexões para trazer argumentos e embasamento para aquela nossa escolha, né? Então, aqui o que eu trago é a ideia de vamos assumir que estamos nesse ponto A, tentando ir para aquele ponto B, sem saber exatamente o como, né? Mas se desarmando. E como que se desarma? Assumindo e honrando que esse é o meu ponto A. O meu ponto A diante de uma escolha eu tô com medo de fazer essa escolha, eu não sei, eu ainda não encontrei base suficiente para sustentar essa escolha, então eu preciso de mais argumento, eu preciso de mais informação.
Então você vai tendo esse diálogo com você ou com o outro a partir do momento em que você se encontra ali, daquela posição em que você se encontra, que no caso é de medo. E aí se o medo, como eu citei lá no guia, né, um medo de dar certo, eu tenho, assim, foi um medo difícil de reconhecer, porque a princípio a gente tem medo de dar errado, né? Mas na verdade a gente se boicota muito com medo de dar certo. Ao assumir esse medo, eu vou entrando em contato e atravessando algumas camadas desse medo, né? Então a grande questão, e aí atravessando camadas e fazendo cada vez mais escolhas que vão me levar para esse ponto B, né? Mas sempre através desse processo de reconhecer e aceitar e acolher. Então, quando me posiciono assumindo e honrando o meu ponto A com o medo, eu recolho forças ou mais elementos necessários para dar o próximo passo em direção ao B. Então, por exemplo, no caso desse ator, ele tinha medo. 40, 50 anos de carreira antes de entrar no palco. Ele já tinha 75 anos. E eu acho que é o não me lembro. Henry Fonda. Não me lembro o nome dele. Mas enfim, com 75 anos, ele de idade, já com muitos anos de carreira, ele assumia do tipo, eu tenho medo, eu vou passar mal no camarim, eu vou atravessar o medo, que esse é o meu ponto A antes de entrar no palco, mas eu vou do mesmo jeito, eu assumo a minha fragilidade ali e acho uma receptividade para ela e sigo. E subo no palco, tremendo de medo, e 5 minutos depois tá tudo bem. Então essa é a pista de hoje, assim, né? Olhe para os seus medos, reconheça, simplesmente sem julgar, assim, ó, tenho esse medo, eu ainda não tenho isso necessário para fazer uma escolha, eu ainda preciso de mais tempo, mais embasamento, enfim, reconheça qual é o ponto A, o ponto em que você se encontra hoje, com toda a sua fragilidade, para que você receba ele. Ou quando é em relação ao outro, você se posiciona, olha, eu hoje me encontro nesse lugar, nessa posição, com essa fragilidade, com essa precariedade que provavelmente o outro vai te acolher, em vez de você tentar fingir que não é aquilo. Então, acho que a grande questão é não tenha medo de reconhecer e se posicionar no seu ponto A, que é o ponto em que você se encontra hoje, seja ele qual for, porque essa é a única maneira de ir para o ponto B. Então, bom exercício por aí, beijo, 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 e vá reconhecendo e se acolhendo e honrando os seus pontos, o seu ponto A, né? Assim, o ponto que você se encontra hoje, na área que for que você estiver olhando. Então, sempre fazendo essa manutenção desse exercício, porque ali você recolhe forças para continuar, ok? Até mais!